Todo mundo me ouvindo bem? A galera já começou? Boa, galera! 8 horas em ponto, a gente vai começar. Boa noite, galera! Tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou o Thiago, um dos fundadores da Topway. Eu vou estar junto com vocês aqui nessas 3 aulas que a Topway vai passar para vocês. Então eu vou estar junto com vocês, guiando vocês, junto com os nossos professores. Então, welcome to the Purple World. Galera, bem-vindos. Aproveitem, isso tem que ser muito legal. Aprender inglês tem que ser divertido. E eu vou estar aqui com vocês, junto com os nossos professores, em cada aula, levando vocês a conhecer o que vocês precisam fazer para, de uma vez por todas, aprenderem inglês de verdade. Para conseguir passar a barreira da frustração, conseguir falar sem medo. Quando vocês pensam, vocês falando inglês, o que vem à mente? É viajar, passar numa vaga numa empresa internacional, é conseguir jogar os melhores jogos do mundo, é conseguir fazer um intercâmbio, fazer um mestrado, fazer um doutorado de sanduíche. Escreve aí nos comentários o que hoje motiva vocês. Eu vou dividir rapidamente a tela com vocês antes de chamar o primeiro teacher, porque isso é muito importante. As 4 estratégias que a gente vai passar para vocês hoje e durante as aulas, certo? Elas são basicamente o quê? Uma escola ESL, English as a Second Language, ela está num país onde a língua materna é o inglês. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, quem vai para lá estudar inglês, a escola, a comunicação total daquela escola é em inglês. Eles não trabalham com tradução. Toda a comunicação, tudo acontece em inglês. Eles falam e depois que eles estão falando, eles vão aprendendo os insights gramaticais, eles vão aprendendo a gramática, mas o foco está na comunicação. Outra coisa muito legal que tem nessas escolas, tá? Não tem tradução, o professor, ele não é poliglota, ele vai lá e ensina inglês para um italiano, para um brasileiro, para um espanhol, para um árabe, para um chinês, para um mexicano. Ele não sabe todos os idiomas. Então, ele tem que fazer as pessoas se desenvolverem pensando em inglês com contexto, aprendendo a pensar em inglês dentro do contexto. O teacher vai entrar em mais detalhes sobre isso. Outra coisa que acontece, quando a gente está fora do país para aprender inglês, o contato é diário com o idioma. Então, dentro da sala, só inglês, você sai da aula, você vai para o mercado, dentro do mercado, a gôndola, a prateleira, todos os produtos são em inglês, você anda na rua, as placas são em inglês, você vai no cinema, não tem legenda como a gente tem acesso hoje, então é tudo em inglês, os contatos são diários com o idioma. E o quarto item é regularidade. As pessoas que falam inglês de verdade, elas se comunicam, elas não traduzem no primeiro momento, elas têm contatos diários e esses contatos são regulares. Então, para a gente entrar de cabeça agora na aula mesmo, mergulhar numa imersão total, o que eu vou pedir para vocês? Chama o pai, chama a mãe, porque a gente vai praticar hoje e eu vou trazer para a aula o nosso Super Teacher Cecel. Bora, Cecel! Opa! Estão me ouvindo bem? Como é que estamos aí? Boa noite, Thiagão. Tá bom? Que alegria estar aqui nessa noite histórica, nossa primeira live no YouTube, nesse formato. A gente está aí com ótimos planos para trazer muito conteúdo para a galera, para interagir com alunos, não alunos, entusiastas. Esse é o mundo da internet, esse é o mundo hoje em dia que quer se conectar e o inglês favorece isso de 1 milhão de maneiras e a gente quer explorar aí todas elas. Pessoal, as dicas que a gente vai trazer hoje para vocês, elas vão repetir mais ou menos os títulos que o Thiago acabou de nos apresentar, porque eles são os pilares da metodologia da Topway, mas a gente vai trazer elas em formato de como eu vou pegar esses pilares para um aprendizado de um idioma por imersão para qualquer que seja o idioma. Então, aquele que quer aprender italiano pode usar esses pilares com as dicas que nós vamos passar hoje e colocar no seu mundo, no seu caminho rumo ao aprendizado do italiano. O mesmo com o japonês, o mesmo com o espanhol. Essas dicas elas não vão ficar só no inglês, elas são para aquisição de idioma como um todo. Esse é o primeiro ponto que é muito importante. Porém, como a Topway só ensina inglês, a gente é especialista nisso há quase 20 anos só no inglês. Tiagão, eu quero começar com o English Challenge. Diretor, troca o slide, diretor. O English Challenge, porque a ideia é que
com o mesmo challenge, a gente vai poder contemplar e desafiar, que é esse o nosso propósito aqui, beginners, pessoal do nível intermediate e os advanced. A gente quer pegar todo mundo num único desafio. Nesse primeiro momento, simplesmente, Tiagão, escuta a frase que eu vou te falar e só escuta. Não comenta, não fala nada, porque eu acho que é um desafio para ti também. Eu quero que seja sincero se tu vai entender a frase completamente. Beleza, galera? Então, preste atenção aí, quem tá ouvindo, aumenta o volume agora, porque vamos ver o que vem. Tá? E o pessoal, se tiver uns alunos avançados que provavelmente vão entender a frase por inteiro, não escrevam a frase. A gente quer fazer um desafio em inglês por imersão, ou seja, o ouvido trabalhando desde o segundo número 1. A frase é a seguinte, percebe como vai sair do nariz e vai vir para a garganta. Deixa eu falar em inglês bonitinho agora. A frase é a seguinte, Thiagão. I walked in because the front door was ajar. Pegou? Entendeu? Sinceridade, Thiago. Entendeu a frase? Entendi algumas palavras, teve uma palavra aí que me atrapalhou. Eu sei. E essa é o challenge pra galera mais pra frente. Vamos lá. De novo, pessoal, só entendi, não entendi. Bota nos comentários. I walked in because the front door was ajar. É isso aí. Escreve aí, galera. Escreve nos comentários. Entendeu? Não é pra escrever a frase. Não traduz, não pode traduzir. Nem traduzir também. Nem usar Google Tradutor, nem Chat GPT, nem nada. Eu só quero que o pessoal diga, entendi, não entendi. Porque, Tiagão, quando a gente vai por uma experiência de imersão, a gente não vai ter um caminho facilitado pela nossa língua materna. Não vai ter, como tu falou, um professor que vai falar a língua materna e vai traduzir no monte de idioma. Tô gostando, ó, não entendi, parcial, é isso aí. Isso já tá me dando um parâmetro do nível da galera, porque a gente consegue... assim como na nossa língua materna, quem é de uma cidade e ouve um sotaque, um gaúcho, quando escuta um carioca falando, um paulista que escuta alguém de Santa Catarina falando, a gente já percebe, essa pessoa não é da mesma cidade que eu. A gente consegue ter com o passar do tempo, essa noção. Ó, temos ali alguém que entendeu tudo. É um dos poucos aí, o Raul pegou e é um dos poucos. Tiagão, coloca para nós aí, para a gente ter o nosso primeiro pilar aqui, transformado em prática. O primeiro pilar da nossa metodologia é comunicação, e esse é um foco, essa é uma abordagem que quem quer aprender um idioma efetivamente e de uma maneira mais rápida deve procurar insistentemente. Quando a gente fala procurar um foco em comunicação, é fugir um pouco do entendimento das regras, é fugir um pouco de que alguém explique tudo e se permita, assim como esse desafio colocou vocês assim, nossa, não entendi, ai meu Deus, e já começa a dar um nervosinho, se coloque em situações de comunicação. Por exemplo, sem a gente falar nada, não coloca ainda, diretor, a nossa interação na tela. Tiagão, let me ask you a question. Where are you from? I'm from Santa Maria. Oh, please, ask me. What about you, man? Where are you from? I'm from Brazil. I'm from Pelotas, em Rio Grande do Sul. Oh, nice city. Galera, vejo vocês. Quero que vocês respondam. So, guys, where are you from? Diretor, pode colocar a frase para nós aí, por favor, no bannerzinho, para facilitar a galera. Where are you guys from? Vamos lá. Where are you from? Essa é a pergunta. Quando a gente tem comunicação, num primeiro... tem um conterrâneo de Pelotas aqui comigo. Quando a gente está focado em comunicação, Tiagão, é normal que a gente, num primeiro momento, peraí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Porque precisa ver esse ping-pong. Comunicação requer interação. Interação requer pergunta-resposta. Esse é o mínimo de um foco comunicativo. Então, eu aprendi uma palavra nova, eu aprendi uma frase nova. Sempre bom aprender palavras e frases, mas o foco na comunicação é não ficar se perguntando o que é essa palavra, o que é essa frase, mas sim para que serve essa frase, para que serve essa pergunta, que é o caso de where you from. Quando a gente fala where you from, vejam que a gente não está falando todas as palavrinhas, porque essa é a forma mais usual na fala. Where you from? Where you from? Não where are you from? Mas não tem problema nenhum se a gente começar falando where are you from, e a galera aí entendeu. A galera aí está respondendo, né, de onde vem. E que é isso aí. A gente em português vai usar palavras diferentes, vai se expressar, vai chegar no mesmo objetivo, mas com palavras diferentes. O primeiro ponto é: não mergulhe na gramática, não mergulhe em regras, procure sempre entender. Viu uma pequena interação? Para que serve essa interação? E buscar entendimento no para que serve essa interação. Primeira dica é um viés, é um objetivo que o aprendiz tem que ter, entender para que serve pequenas interações.
Isso é um viés comunicativo. A gente não foca em regras. O professor não explica antes. Galera, where are you from? É uma pergunta para saber de onde... Não, a gente deixa rolar um pouco, observa o ping-pong, a pergunta e a resposta, e daí, então... Quem quer aprender japonês, procura interações em japonês. Quem quer aprender italiano, procura interações em italiano, que esse é o primeiro ponto. Qual que é o diferencial numa metodologia ESL, ou então uma escola imersiva? O segundo ponto é, não tem tradução. Então é óbvio que essa primeira interação que a gente está vendo, ou seja, eu preciso entender para que serve um foco comunicativo, mas ao mesmo tempo eu não posso usar minha língua materna. Isso vai causar um certo estranhamento, isso vai causar um certo medo e até uma sensação bem ruim que a gente sente por se sentir meio desprotegido, se sentir meio vulnerável. E isso é uma situação que não é só na nossa língua, não é só na língua 2, inclusive na nossa língua materna. Tiagão, é muito comum pelo sistema educacional que a gente tem no nosso país, que, por exemplo, além de que tudo seja explicado beabá, e que a gente não seja muito focado em prática, salvo algumas áreas que precisam ser muito práticas, é muito comum dos alunos, quando são perguntados em sala de aula, alguém tem alguma dúvida? Nem perguntarem, nem levantarem a mão a perguntar. Porque essa questão, o medo de se expor a pessoas diferentes, causa um medo de vulnerabilidade, um medo de se sentir vulnerável, um medo de ser rejeitado pelas pessoas, ou até chacotado pelas pessoas. Então, onde que eu posso me inserir em um contexto em que eu não vá usar a língua materna, que esse é o ponto, eu não vou usar a tradução, e que isso seja bom? Aquele que tá aí aprendendo, o Thiago pediu aí, chama alguém para interagir junto, chama um amigo, chama alguém que realmente você sinta que não vai fazer um julgamento, que não vai te chacotar, que não vai fazer... Você precisa de um ambiente seguro para se sentir melhor, mais confiante para se expor. Até porque a tradução palavra por palavra também é outro vício do nosso sistema educacional que foca em leitura. Tiagão, outra pergunta para ti em inglês. Simples, básica, tenho certeza que a maioria vai nos acompanhar. So now, please tell me, how old are you? 42 years old. You look I am 42. You don't look 42. So please ask me back. And what about you, man? How old are you? I'm 34. Aí, agora quero perguntar pra galera. Hey guys, how old are you? Bota no banner aí, por favor, diretor. Coloca no banner e pode responder frase completa, frase incompleta, do jeito que souber. E aqueles que não entenderam a pergunta, observem a resposta da galera. E aí, vai fazer sentido? Eu acho que entendi. Esse espaço que a gente dá para que a interação aconteça, a gente fica um pouco apreensivo, mas que acaba chegando ao êxito. Ó, a galera tá indo com o número aí, informação pessoal, número. Tô perguntando a idade de vocês. Diretor, coloca o banner aqui, só para eu exemplificar bem por que muitas vezes a tradução pode nos causar problemas. Percebam que a pergunta How old are you? Tem 4 palavras, e se a gente traduzir, colocar uma por uma no Google Tradutor, how, Tiagão, o que o Google vai dizer que é? Como? Old, o que o Google vai dizer que é? Velho. E are you? Beleza, aqui acho que ele vai acertar. Agora, se botar uma por uma, how old are you? A gente não utiliza a palavra como, nem a palavra velho, para saber a idade de alguém. E olha só, a palavra idade não tá aqui. A pergunta quantos anos, também não tá aqui. Só que é exatamente isso que a gente está perguntando. Quantos anos vocês têm? Então, a tradução, de novo, é uma ferramenta para desbravar textos. Galera do meio acadêmico que tem que ler artigo, beleza, esse é o caminho. Porque na tradução, Tiagão, quando tu tá lendo um livro, a menos que seja um audiobook, ninguém tá falando nada, a gente não tá recebendo insumo oral. E não tem interação, é simplesmente um texto. Então, tradução, galera, tradução é para textos. Quando a gente quer aprender por imersão, a gente vai se expor e tem que se sentir bem, porque daqui a pouco a galera tá falando só a idade, daqui a pouco tá saindo um I e a idade, tá saindo só years, tá saindo years old, e tá tudo bem, porque no primeiro momento a gente precisa se comunicar. E quem tá lá fora faz isso por uma necessidade, por uma questão de sobrevivência. E é em um segundo momento, Tiagão, que a gente vai lapidando essa comunicação de cada um, essa entrega de cada um, para a gente conseguir evoluir também em termos de estrutura, de regras, de gramática. Mas estruturas, regras e gramática, Tiagão, é um segundo momento. Acho que, não amanhã, no nosso terceiro dia, o Teacher Lucas, que já está aqui com a gente, ouvindo os comentários, vai trabalhar um pouco mais com isso. Primeiro a gente se comunica, atinge o objetivo de fluência e depois a gente lapida um pouco mais e vai entregando. Em resumo, tá tudo bem, galera, falar errado o idioma que a gente está aprendendo em um primeiro momento, para depois falar certo. E esse falar errado é que é um problema. Já está entrando no nosso terceiro pilar e que vai se tornar uma dica para todo mundo aqui que quer aprender
de uma maneira mais efetiva, focada em comunicação, em oralidade, galera, contatos diários. A pessoa que está lá fora, os nossos pilares são baseados nessa experiência em quem estuda fora do país, a pessoa que está lá fora, ela não tem só a aula de inglês, em inglês, imersivamente. Ela está o tempo inteiro imersiva. Ela vai tomar o café da manhã, provavelmente alguém que sirva esse café, alguém que está lá, ela vai conversar ela vai ver inglês sendo utilizado ali, vai ter contexto. Ainda que ela esteja numa comunidade brasileira, é muito próximo dela, é muito provável que ela vai ter contato com o inglês o tempo inteiro, não tem como escapar. E como o Thiagão falou, vai no cinema, tá em inglês, o menu na padaria tá em inglês, o supermercado, as coisas na prateleira estão em inglês. Como é que a gente pode, de uma maneira prática, Thiagão, fazer isso no nosso dia a dia, para aprender inglês, para aprender japonês, para aprender italiano? Celular. Quem não tá grudado no celular o tempo inteiro? Vai lá nas configurações, procura o idioma inglês. Vai dar um medo, eu sei. Mas, gente, os celulares são muito intuitivos, são muito visuais, colocam muitos ícones. Coloca, não vai ficar perdido depois. E é sempre bom ter alguém que possa nos ajudar no processo. Se você achar que não consegue voltar na sua configuração, pede ajuda depois. Mas coloca o celular em inglês. Esse contato diário com o idioma que você quer aprender tem um pontinho para quem quer estudar que precisa acontecer. Se você trocar o seu celular para inglês, quantas vezes vocês vão acessar o WhatsApp em inglês, vão ver o menu em inglês, as configurações em inglês? Tiagão, quantas vezes tu pega o WhatsApp por dia? 40, 50 vezes. 1000 vezes, 40 mil vezes. Esse contato diário precisa de repetição. E essa palavra, ela não é popular. Ninguém gosta de repetir roupa, repetir comida, repetir ficante, ninguém gosta de contatinho, repetir. Enfim, eu sei. Mas, gente, para a aquisição do idioma, é preciso. Vai ver um filme, vai ver uma série que você gosta, vá assistir uma que você já viu e bota a legenda em inglês. Ou então, assistiu a primeira vez o filme inédito, assistiu tudo, coloca aquela cena que você viu que teve uma interação prática, um cara que entrou no táxi, o cara que fez uma comida, alguém que fez um pedido para alguém, e aquela cena pequena, legenda estava em português, tudo bem. Segunda vez, legenda em inglês. Mais uma vez, legenda em inglês, depois sem legenda. Mas uma cena curta, 30, 40 segundos, faz isso num dia, faz isso num outro dia. Na Topway, a gente pegou e criou todo esse contato diário dentro de um aplicativo. Tem uma tecnologia que ajuda os nossos alunos de uma maneira mega divertida. Isso é uma coisa bem importante também, galera. Quando vocês estiverem aprendendo, tem que se divertir. Por quê? Porque vai aumentar a tua flexibilidade cognitiva para aprender. Então tem um monte de coisa. Mas eu quero que tu faça uma coisa agora, Cecel, que eu vi que teve gente que estava ali no meio, que entrou mais ou menos no meio da live, que não pegou o English Challenge. Repete Vamos de novo. Repete de novo a palavra pra galera. Porque exatamente isso, esse é um dos pontos, esse challenge. Quem não tá entendendo nada, tá tudo bem, mas tá tendo contato. E daqui a pouco, quando a gente for desafiar mesmo, vai conseguir participar, mesmo não entendendo. Mesmo sem entender, vai poder se desafiar. Deixa eu passar pra garganta aqui. I walked in because the front door was ajar. Deu pra ouvir legal, galera? Tá conseguindo repetir, Thiago? Não repete. Só entendi, não entendi. É só isso que tu vai escrever. Não escreve nada, tá? Vou de novo. Baixa a trilha, Fábio. I walked in because the front door was ajar. Foi? 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 Verdade? Foi. Galera, vamos pro nosso último pilar. Esse contato que precisa repetir. Adianta, por exemplo, a gente fazer isso tudo bem direitinho em 3 semanas. Eu tô com o japonês na cabeça, tá? Lá, comecei a ver interações de japonês, passei meu celular para japonês, isso é um baita desafio, porque muda todo o alfabeto. Comecei a ter contato. Tiagão, em 3 semanas eu tô pronto para fazer um tour em Tóquio sem precisar de guia? Eu diria que não. Regularidade a gente precisa, porque para oralidade... Bom, ele pode até estar se virando, e com certeza vai. Mas para oralidade, para falar, a gente precisa ouvir. E galera, isso é tempo de exposição. E um grande erro que o pessoal faz é, no início, isso a gente faz quando tá aprendendo a dirigir, quando tá aprendendo a andar de bicicleta, quando tá aprendendo a andar, quando tá aprendendo a tocar um instrumento, as pessoas, por uma questão cultural, nos primeiros dias, nas suas primeiras tentativas, em que tá doendo o dedo, que tá caindo da bicicleta, que tá apagando o carro, já tem a tendência a dizer, ai que ruim, ai como eu tô ruim, ai como eu sou ruim. Gente, todo o processo de aprendizagem de alguma coisa, ele é proporcional ao tempo de exposição que a gente teve. Então, regularidade faça as outras 3 regras pro resto da vida, regularmente. Vai ter semanas que a gente vai ter provas, mudança, como é o meu caso essa semana, literalmente, o que a gente não vai conseguir dar tanta atenção. Mas o ponto é, não deixe de ser regular. E aqui eu quero dar uma dica que
que eu acho que ela é importante aí. Que contato é esse? Que a gente já falou em músicas, botar o celular. Que contato é esse que pode ser proveitoso para mim? Por exemplo, Tiagão, vou ver um filme que eu nunca vi na vida antes, de ficção científica, ou um filme desses de fantasia, como Harry Potter, como O Senhor dos Anéis, sem legenda. São 3 horas de filme, sem legenda, com uma linguagem bem arcaica da Idade Média, da Terra-média. Tiagão, tu acha que uma pessoa que não sabe inglês, o que vocês acham, pessoal? Seria proveitoso para vocês assistir O Senhor dos Anéis, 3 horas, sem legenda, nunca tive contato com inglês? Vai ser proveitoso ter esse contato? Isso é uma dica para todos os idiomas. Como é que eu vou saber se eu tô vendo uma música, tô ouvindo uma música, tô vendo uma série, tô vendo uma cena, um videozinho, um Reels de Instagram lá. Como é que eu vou saber se isso aí vai ser proveitoso para mim? Galera, tudo aquilo que vocês assistirem precisa, eu falei na dica anterior, repetir, ser curto e o principal, eu preciso entender mais do que não entender. Vou até repetir, porque essa dica é de ouro. Eu preciso entender mais do que não entender. Então, por exemplo, quando o Thiagão mudou de Senhor dos Anéis para Friends, óbvio que aproximou muito mais do contexto da vida da gente, de cotidiano, de pedir um lanche, de ir lá no restaurante. Os Friends são sempre naquele barzinho ali, o Central Perk, né? Então, aproxima muito mais. Ele pede uma bebida, convida, faz uma piada. Às vezes as piadas são frustrantes, porque a gente não entende e sai aquelas risadas no próprio áudio da série, né? Mas essa é a dica. Vai pegar uma música? Pô, pega uma banda que você gosta, música que você já sabe a história, o contexto, que você já tenha visto antes, e essa é que você vai aprender a cantar. Entender mais do que não entender é o que nos facilita conseguir, como se fosse uma equação matemática, isolar aqueles pequenas partes, aqueles trechos que a gente não sabe, para então começar a fazer hipótese e buscar aquilo ali. Regularidade com conteúdos, com situações que vocês entendam mais do que não entendam. Tiagão, fazendo isso, na Topo, são 18 meses, mas é para a vida. É uma metodologia para você conseguir adquirir, se manter em prática. Tem o pessoal que chega num limbo do intermediário e fica com muita dificuldade de avançar. Precisa ser passos conscientes, usando esses pilares para a gente conseguir estruturar a nossa aprendizagem. Diretor, baixa a trilha. I walked in because the front door was ajar. I walked in because the front door was ajar. Vamos pro English Challenge. O pessoal que não tá entendendo nada, sinto muito. Vocês realmente não vão entender nada. E tá tudo bem, porque não é esse o objetivo do English Challenge para beginners. Para os nossos beginners, o que é o nosso English Challenge agora? Vocês vão ouvir 3 frases. Três frases diferentes. Só para os beginners, ok? O pessoal que já tá entendendo mais ou menos, vai ser super fácil. Agora, aqueles que não entenderam nada, vocês vão ouvir agora 3 frases. A primeira, a segunda e a terceira. E eu quero que vocês nos digam qual que é a frase que eu vim falando esse tempo todo aqui durante a live. Vocês vão ouvir aí agora uma voz que vai falar elas, e vocês têm que dizer, é a primeira, é a segunda, é a terceira. Essa é a hora de arriscar, e pode arriscar, e se errar, gente, tá tudo bem. Mas brincar, se expor, se divertir, tá aí. Esse é o desafio. Diretor? I walked in because the front door was open. I walked in because the front door was ajar. I didn't walk in because the front door was closed. Mais devagar, diretor. Coloca a primeira frase. I walked in because the front door was open. I walked in because the front door was ajar. I didn't walk in because the front door was closed. Qual que é a frase que a gente estava falando antes? Aí, ó. É só isso. Tá, é aquela que ele falou. E eu tenho certeza que a palavrinha que acaba em jar é que tá pegando mais aí, que tá ajudando a separar, né, uma da outra, e perfeito. Mas é isso, é só esse o ponto. Eu ouvi uma coisa como jar, e aí quando eu vi outras frases, eu vi que uma delas fala esse som, que não estou entendendo o que é, mas dentro de um contexto, é assim que a gente vai aprendendo, e aí posso, né, fazer referência a todo mundo que aprendeu língua portuguesa, bebê, né, criança pequena, através da fala, através de fazendo as colocações. Pessoal, de beginner, era isso, era só identificar, tá tudo bem. Pessoal mais intermediário, agora a gente pode realmente mostrar a frase escrita e mostrar uma referência visual, porque eu quero que vocês me digam o que significa essa palavra que está aí na frase número 2. Diretor, por favor. Vamos colocar, eu quero primeiro perguntar para a galera, todo mundo escreve aí se acham que acertaram ou não. Vamos lá. Agora sim, agora pode botar as 3 frases de novo aí, porque o pessoal vai ouvir, vai ler e vai... I walked in because the front door was open.
I walked in because the front door was ajar. I didn't walk in because the front door was closed. Mais uma vez, diretor. I walked in because the front door was open. I walked in because the front door was ajar. I didn't walk in because the front door was closed. Closed. Aí, ó, a Ana já mostrou uma palavra de baixa incidência. A Ana não é uma palavra avançada, mas é uma palavra bem específica de uma... Como é que eu explicaria ajar sem falar português? Tiagão, como é que eu vou falar inglês? Como é que eu vou falar esse idioma que eu tô aprendendo, que eu tô ouvindo? Como é que eu vou falar essa palavra sem eu saber a palavra em português? Esse clack que deve estar dando para os intermediates, até talvez algum aluno avançado que nunca viu esse ajar na vida, esse é um ponto que a gente consegue aqui exemplificar algo que amanhã vai ser colocado em prática. Situações de aulas que a gente tem aqui em inglês, em que isso, como é que eu vou falar... vou sair do ajar aqui, vou dar um exemplo aqui, bem simplório. Tiagão, eu tô muito triste, porque o meu time foi goleado em casa. Perdi, meu time de futebol perdeu, eu tô triste, hoje eu tô triste. Aí tu vai perguntar como é que eu tô. Só que eu não sei falar triste em inglês. Eu não sei falar triste em inglês, Tiagão. Como é que eu vou falar que eu tô triste em inglês se eu não sei falar triste em inglês? Como vocês falariam isso em inglês sem falar a palavra sad? Fala aí. Como vocês comunicariam estou triste em inglês? Vamos ver se alguém nos ajuda aí, se alguém vem com um ponto aí, ó. Aí, ó. I'm down, no happy. Aí, ó. Maravilha. Isabela foi direto ao ponto, hein? Isabela não foi no sad, foi na melhor palavra, porque se tu bota triste no Google Tradutor, aparece sad, que na prática, na real mesmo, não seria a melhor colocação para um time de futebol que perdeu. Sad tem a ver com melancolia, e ali quem é que botou upset? Agora já subiu. Seria a melhor... A Isabela seria a melhor colocação para esse chateado. Só que essas nuances, num primeiro momento, como a gente falou, tá tudo bem se vocês usarem sad. Mas se não sabem usar sad, o que eu faço? Galera, post-it, papel e caneta, celular, faz uma listinha de 1 a 5 e vem comigo. Primeiro ponto, que é o que todo mundo tá usando ali, ó. Quem colocou don't, not, happy, no happy, don't happy, tá tudo certo. Not happy. Tá pegando happy e tá colocando ao contrário. É isso. Essa palavra que eu quero falar, ela tem um contrário? Vai nesse contrário. Ponto. Então, por exemplo, se eu sei... Como é que eu falo strong? Tá, strong é forte em inglês. Como é que eu falo fraco, Thiago? I'm not strong like you, man. Not strong. Quando você aprende uma, automaticamente aprendeu a outra, vai conseguir comunicar a outra, mas vai ficar com aquela sensação, mas eu queria saber como é que fala exatamente. Só que para um primeiro momento, em comunicação, eu preciso que o ping-pong aconteça, eu preciso que a pergunta e a resposta aconteça. Segundo ponto é quem colocou down, quem colocou upset, quem colocou, sad ali, não podia usar sad, mas enfim, é usar palavras parecidas. É um sinônimo. Então, alguém que, por exemplo, Tiagão, na nossa aula de número 2, tem troca de informações pessoais e a gente fala dos pets. Se você tem pets em casa, você vai poder apresentar o seu pet, mostrar na câmera ali o seu pet. Vamos supor que eu tenha um filhote, um cachorrinho filhotinho. Como é que eu falo cachorrinho filhotinho em inglês? E aí, galera, o que vocês acham? Numa aula 2, quem tá aprendendo do zero não sabe falar filhote. Não tem, Tiagão, é 100 de 100. Quem tá começando do zero conosco não vai saber falar filhote em inglês. E esse é o ponto. Como é que eu falo filhote? Tudo que você não pode fazer é ficar se perguntando aquilo que você já sabe que não sabe. Tente usar palavras parecidas. Como é que a gente explicaria filhote em inglês? Alguém botou little dog. Isadora matou. 2 palavras que eu acho que... Quantas pessoas tu acha que no Brasil sabem que baby é bebê em inglês, Thiago? Todo mundo. Não dá pra dizer todo mundo, mas... 98%. Mais de 90%. E quantas pessoas tu acha que sabem que dog é cachorro? É 100%. Falar baby dog seria a melhor forma, e aí que eu volto a dizer, aquilo que nós vamos trabalhar aqui muito forte no 3º dia com o Teacher Lucas. Talvez não fosse a melhor maneira, falar baby dog, mas a gente chega lá, a gente faz com que a comunicação aconteça. E isso, galera, é um ponto, é o mais importante, é focar na comunicação e não ficar no emaranhado das estruturas e das palavras. Primeiro ponto, parecido. Primeiro ponto, contrário. Segundo ponto, parecido. Terceiro ponto, abre aspas, fecha aspas, tipo D.
a kind of, já botou em inglês aí, ó, show de bola. A kind of place, a kind of place, a kind of object, a kind of person, profession, porque em inglês, em português a gente fala aquele negócio, aquele bagulho, aquele troço, e a gente muda as palavras e explica o que tiver que explicar que a gente esqueceu, e a comunicação continua. Tiagão, eu quero te perguntar como é que fala apresentador de TV em inglês. Eu ia fazer um comentário que ontem eu vi um apresentador de TV, o aluno travou no apresentador de TV. O que tu falaria, Tiagão? Segue a regra número 4 aqui, ó. Eu ia dar Faustão? Faustão, eu diria Raul Gil. Tá vivo ainda, Raul Gil? Eu diria... Enfim, larga um exemplo famoso. Se você estiver imerso em algum lugar, eu preciso saber como é que eu falo farmácia em inglês. Não sei falar farmácia em inglês, mas diante de uma farmácia em inglês, você vai poder apontar, você vai poder fazer uma referência à cor da placa. A gente é bombardeado o tempo inteiro em contatos com nomes famosos. Então você pode usar o nome de uma marca para chegar no tipo de objeto. Então o exemplo pode facilitar, um vai facilitando o outro. A gente não tem... alguém botou puppy lá agora. Puppy seria o melhor para filhotinho mesmo. E a quinta dica é it's when. Quando que você enxerga, quando que você vê essa dica em uso, essa palavra em uso. Por exemplo, eu quero falar alguém que talvez não tenha um famoso, por exemplo, um caretaker, um zelador em inglês. Como é que eu falo zelador em inglês? Então, daqui a pouco você faz a referência dessa pessoa quando está diante dela, quando você vai visitar um amigo e na portaria, na front door, que a gente já apresentou aqui agora há pouco, dos 3 tipos dos estados que a porta pode estar ali, e front door. Gente, essa é uma dica para que você realmente entenda que são estratégias que a gente utiliza aqui na Topway, em inglês, o professor utiliza o tempo inteiro, vai ensinando os alunos a utilizar também, mas que você pode utilizar em qualquer idioma para conseguir comunicar sem precisar usar, naquele momento, aquela palavra que você está precisando. Então, contrário, parecido, kind of, exemplo. E a última seria quando que você vê, quando que isso acontece. It's when. Teacher Thaís, bem-vinda, welcome. Aí tá ela. Bom te ver também, Thiago. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Pessoal, o Thiago chegou falando que o meu superpoder é deixar as pessoas confortáveis, deixar as pessoas à vontade para falar. A gente vai fazer uma dinâmica aqui, eu e ele, para mostrar para vocês como é que acontece na prática as nossas aulas aqui na escola. E eu vou usar um pouquinho desse meu superpoder para deixar o Thiago à vontade. Espero deixar ele confortável, que ele fique sem medo de interagir em inglês comigo. E deixa eu fazer um comentário só, teacher. De uma frase que um professor da Top uma vez me falou, que foi assim, cara, foi basicamente um psicólogo. E depois eu ouvi da Thaís de novo. Cara, quando as pessoas riem, quando as pessoas julgam, quem tá querendo aprender é sobre eles. É sobre eles, não é sobre você. Você que quer aprender, galera. Você que tem vontade, vai vencer isso e você vai falar inglês. Aquela pessoa que tá rindo, que tá julgando, deixa ela, sobre ela. Ela tá julgando sobre ela. A gente vai vencer essa batalha juntos. Essa é a pegada, entendeu? Então, galera, tamo junto. Vai lá, teacher, contigo. Então, pessoal, eu venho aqui para trazer para vocês uma experiência de sala de aula, experiência que o aluno tem quando chega no dia 7º de aula, ali 1 mês e meio, ele precisa chegar numa situação que vocês enfrentam quando viajam para o exterior. Eu tô com fome, eu tô com sede e eu preciso comunicar essa fome e essa sede para fazer um pedido no restaurante, para fazer um pedido num café, num bar. Como que eu faço isso? Se vocês têm essa preparação que nós damos a vocês, vocês vão ver que dentro da sala de aula é o momento onde vocês vão treinar. É o momento onde vocês vão errar, é o momento onde vocês vão passar mico, porque vocês vão colocar vocês nessa situação de vulnerabilidade, mas vocês vão ver que é um ambiente descontraído, é um ambiente acolhedor e leve para vocês fazerem isso. Vocês erram em sala de aula porque esse é o momento de errar. E aí depois, quando viajam para fora, aí já viaja sabendo. A Topway me preparou, eu não vou ter medo de chegar para conversar com a atendente da Starbucks. Eu já conversei com o professor ali, já conversei com os meus colegas, já pratiquei isso, né? Que bom que todo mundo tivesse essa oportunidade de errar aqui com a segurança de estar nesse ambiente livre de julgamentos para depois ir lá fora e ter uma experiência muito mais tranquila, né? Então, pessoal, o aluno
Ele chega para assistir a aula na Topway, sabe que as aulas são somente em inglês e sabe que vai precisar se preparar. Ele faz isso a partir do aplicativo. Infelizmente a gente não tem acesso a esse aplicativo aqui, que é maravilhoso, mas a gente vai simular essa experiência. Vai assistir um vídeo que faz parte dos contatos diários e vai mostrar para nós uma situação problema. Essa situação problema, eu vou assistir junto com vocês aqui, eu quero que vocês prestem atenção no que está acontecendo, quem são os personagens, qual é o contexto, e a gente vai assistir esse vídeo, ele é bem curtinho para nos preparar, tal qual um aluno Topway, e aí depois a gente bota a mão na massa e conversa. Good morning. May I help you? Yes, I would like a hot dog and a burger, please. Okay. Would you like ketchup and mustard on them? On my hot dog, you can put both, but on his burger, just ketchup. Here you are. Your hot dog and his burger. Would you like something to drink? Estou nervoso. Pode passar o vídeo uma vez mais? Para Claro, aquela galera sim. que não pegou, nós vamos passar mais uma vez. Presta atenção de novo. Good morning. May I help you? Yes, I would like a hot dog and a burger, please. Okay. Would you like ketchup and mustard on them? On my hot dog, you can put both, but on his burger, just ketchup. Here you are. Your hot dog and his burger. Would you like something to drink? Então, pessoal, vamos aqui, nesse momento, vamos fingir, tá? Eu sou a beleza, eu quero chegar, eu quero pedir um alimento, quero pedir algo para comer. O Thiago é o garçom gringo. Ele não fala uma palavra de português. Se eu falar campeão para ele, não vai me entender. Então, o que eu falo para ele? Excuse me, can I have the menu, please? Excuse me, Of course. can I have the menu, please? For sure. Of course. Thank you. Welcome. Ah, ok, gente, ele me deu o menu agora, tá? Você Olha deu o só. menu. Me deu o menu, tá? Ó, deu certo. Deu certo. Lendo eu consigo saber o que é. Sim. Tá, me deu. Primeira barreira eu já venci, né? Aquela primeira barreira de que quando eu chego na frente do balcão, mão tremendo, suando, coração batendo acelerado, eu falo, can I have the menu, please? Funcionou, olha só, agora ele me deu o menu, ele me entendeu. E eu não tomei mijada. Não fui xingada, perfeito. Então, olha só, tá caro, né? Tá caro esse Topway Café, $5 por um hot dog. A inflação chegou aqui na Topway. Olha só, tenho acesso ao menu. Ok. Acho que eu tô afim de hot dog hoje, né? E uma Coca-Cola. Né? Sure. Are here. Isso aí, provavelmente eu vou ouvir alguma coisa, né? Here, né? Vou ouvir ele me entregando o menu. Então tá. Escolhi o que eu quero comer. Eu quero comer o hot dog, quero beber a minha soda ali do menu. Segunda barreira. O coração tá aqui, ó. O coração tá aqui. Segunda barreira, agora eu vou ter que fazer o pedido. Ele tá ali me olhando, me encarando. E eu com o menu com a mão tremendo. Ok, vamos lá. Vamos lá, ele já tá me olhando há muito tempo, eu tô demorando, né? O que ele fala pra mim? Hello, may I help you? Yes, please. I would like a hot dog, please. Alright then. Would you like something to drink? Yes, I would like a Coke, please. Anything else? No, thank you. That's all. Galera, agora aí, entre vocês, tá? Entre vocês, percebam que indiferente do nível básico, intermediário, avançado, são vocabulários, obviamente, que todo mundo vai usar. Então aqui a gente ouviu lá no vídeo, simulou aqui e tá simulando. Dá frio na barriga? Dá frio na barriga. Mas sai. Então, se nós fôssemos fazer de novo. Hello, may I help you? Can I help you? Yes, please. I would like a hot dog, please.
Would you like something to drink? I would like a Coke, please. Anything else? No, thank you. That's all. Alright. Just a moment. Ok, olha só, tá muito boa essa pronúncia. Então, o Valdecir tá contando aqui uma coisa muito boa. Aquele cidadão estando no USA faminto, misturou na fala o português e inglês. Disse, tem eggs? O garçom entendeu 10 eggs e logo trouxe 10 novos pro cidadão. Mas imagina se, Valdecir, se esse cidadão que recebeu 10 eggs tivesse praticado igual eu fiz aqui com o Thiago, né? O Lucas, não dá nem pra pedir uma salad pra ser mais fácil? Não tem nem salad no menu, Lucas. É só fast food, não tem nenhuma salad pra ficar mais fácil. Mas imagina só, vocês estão em sala de aula, vocês estão estudando exatamente essa linguagem educada, para vocês perguntarem, falam o please, falam o thank you, falam o excuse me, e usam aquela estrutura I would like. Ok, é bem diferente do nosso português, do me vê uma coca, campeão. É bem diferente, né? Porque isso é regionalismo. Então a gente vai chegar preparado. Mas e aí, pessoal? A vida nem sempre é tão fácil assim, né? A vida nem sempre é tão fácil assim. Às vezes as coisas não acontecem com script, assim, tudo bonitinho, que nem tá aqui. Às vezes, o garçom me traz o pedido errado. Eu queria uma Coca Diet e ele me trouxe uma Coca normal. Eu queria água com gás, eu queria café sem açúcar. O que eu faço então, hein? O que eu faço? E agora? Quando fugiu do script, o que eu faço? Saio correndo? Saio correndo do restaurante sem pagar? O que eu faço? O que vocês acham que eu faço? Se eu tiver que mudar esse meu pedido, hein? Tiver que mudar esse hot dog, tiver que mudar essa coca, pegar uma coca ali, quem sabe, diet. O que eu faço? Como é que eu chamo ele de novo? E aí? Só não chama o champion. Só não fala champion, né? Ah, mas eu já pratiquei da outra vez, né? Eu chamei ele falando excuse me. Uhum. Eu posso falar de novo esse excuse me, né? Quem sabe? E aí eu chego pra ele, chego perto dele e falo, excuse me, I would like to change my order. Alright, then. Olha só, excuse me, I would like to change my order. E aí, acho que vocês acreditam que ele vai me entender se eu falar assim? I would like to change my order. For sure. How can I help you? Okay. Can I have a Diet Coke instead of regular? Please? Exatamente. A gente fala hoje em dia muito mais ainda. A gente fala muita palavra em inglês. É bem isso. A gente fala a palavra em inglês porque a gente tem muita coisa, né? Relacionada à tecnologia, relacionada ao nosso dia a dia, aplicativos, redes sociais, tudo em inglês, né? E a gente não percebe que quanto a gente vai incorporando ao nosso vocabulário. Né? O Valdecir disse, mudou o pedido. Sim, mudei meu pedido, né? Eu falei pra ele, I would like to change my order. E aí ele, for sure, me entendeu, tá tudo bem. Depois eu pedi assim, ó, can I have a Diet Coke instead of a regular? Alright. I have a Diet Coke instead of a regular? Pronto. Já passei o sufoco. Já passei da parte de sufoco. Porque eu queria trocar, né? Eu queria uma Coca Diet. Pronto, troquei. Mas lá no final, né, eu comi o meu hot dog, tomei a minha Coca Diet. Agora eu quero um cafezinho. Sou brasileira, eu quero um cafezinho, né? Como que eu vou chamar esse garçom de novo? Pela terceira vez, ele não me aguenta mais chamando ele. Excuse me, can I have something else? Oh, of course, lady. How can I help you? Again. Again. Can I have a black coffee, please?
tenho vergonha de mudar o pedido estando no Brasil mesmo, imagina fora. Mudar o pedido é uma coisa que exige de nós, além do conhecimento, cara de pau. Cara de pau, da gente chegar a incomodar o pobre do garçom. Eu já chamei ele 3 vezes. Primeiro eu fiz meu pedido, depois eu queria uma Coca Diet, depois eu queria café, ele não me aguenta mais. Mas eu saí feliz. Eu saí feliz no meu restaurante porque eu matei a minha fome, eu matei a minha sede e eu tomei o meu cafezinho no final. E eu não tive problema nenhum. E isso só aconteceu, gente, porque eu tive essa preparação, eu tive esse empoderamento e essa certeza de que eu consigo fazer isso. Eu consigo mudar, dá um frio na barriga, mas eu já pratiquei, eu tenho como lembrar das minhas aulas. E tem muito aluno também que eles vão viajar e eles falam para nós: a Topway foi uma mão na roda para mim, porque eu tinha muita vergonha de conversar, de puxar assunto, mas eu conversava em inglês em toda a aula que eu ia. E aí acabou ficando mais fácil. Quando eu cheguei lá fora, eu não tive problema. Essa é a experiência que a gente quer trazer para vocês, né? Para aproveitar, ontem a gente fez um English Challenge, lembra? Uhum. Agora a gente trouxe um contexto, deu tudo certo, estamos simulando aqui, obviamente, né, galera? A ideia é que vocês possam simular aí na casa de vocês, num ambiente controlado, né, sem medo de julgamento, igual a gente faz dentro de uma aula ao vivo nossa, tá? E o que é legal? Sempre são 4, 5 alunos por sala, o teacher tem esse controle da prática, tá? Agora, eu vou trazer para vocês, parecido com o que a gente fez ontem, um English Challenge, com uma situação real que aconteceu comigo. Fui viajar, o perrengue chique mais louco que eu passei na minha vida, mais traumatizante, e aí tu quer entrar num lugar, e aí imagina o seguinte, tô eu, sem noção, em Londres, entro num lugar desse chamado Pret a Manger, um lugar de comida saudável, entrou o Thiagão lá. E eu sabia falar pouquíssimas palavras. Sabia falar palavras, mas não sabia responder e não tinha listening. E eu larguei o Can I have the sandwich? Porque lá você pega o sanduíche, tá? Em vários lugares são assim, aqui no Brasil também é, né? Você pega, só que aqui a gente fala, né? Pega o sanduíche e a moça... Peguei um café também e a moça largou. Eat it in or take away, sir? Eat it in or take away, sir? Deu para entender? A galera conseguiu pegar? E eu, nada. Deu aquele branco, falei, meu Deus, nessa situação, só para vocês terem uma noção, tá? Ali, no desenho, dá para ver a moça. Nesse dia, eu não conseguia ver as expressões dela. E eu larguei, hã? E ela Eat it largou de in or take novo. away, sir? E a galera começou a formar atrás. Eu só pude largar. Sorry, I don't speak English. A moça me olhou, fila olhando, pensa o seguinte, o pavor pegando, eu falei, meu Deus, a galera me olhando, aquele ar de julgamento, falando, cara, esse louco não sabe falar nada, cara. E ela fez olhou pra minha cara assim, ó, e largou um sir. Sir, eat it in or take away? Tipo, pra me xingar mesmo, tá? A E tela azul que deu no Thiago nesse momento. A tela tela azul, tela branca. Imagina isso falando rápido sem tu poder ver. Até que ela faz um gesto com a mão. Eat it in or take away? Não, num primeiro momento eu não conhecia aqueles vocabulários, não tinha. Quem conseguiu entender o que ela falou aí, vai colocando, tá? Para os avançados, com certeza, isso é super fácil, né? Para os intermediários também. Para os básicos, imagina o cara no nível básico, né? Nada. E aí ela fez esse gesto aqui, ó. Ali, a mãozinha, o diretor foi gente boa. Ela fez assim, ó. Eat in, com uma cara de bar ou take away. Cara, naquela hora eu aprendi o que era take away. Aí, beleza, vamos voltar para a imagem. Fechou. Thiagão vazou, saiu dali, take away, voando. A galera atrás, graças a Deus, esse cara travou, esfriou o café de todo mundo. Aí, beleza, Thiagão voltou, começou a aprender inglês, melhorou, vou fazer uma outra viagem. Vou para os Estados Unidos. Pô, deve ser a mesma coisa. Cheguei nos Estados Unidos, inglesinho melhor, né? Cheguei. Hi, can I have a latte? Fiz o pedido completo. Aí, beleza.
Sure. Anything else? Não, só o latte. No thanks. Aí eu pensei, é agora que eu vou usar o takeaway, né? É agora. Vou falar, ele vai dizer pra mim, o que o cara larga? For here or to go? Só que tem um contexto. Uma coisa na Inglaterra, outra coisa nos Estados Unidos. For here or to go? To go era o mesmo contexto. Por meio desses erros é que a gente aprende, né, Thiago? O maior professor que nós temos é o erro. O erro vai permitir com que a gente, principalmente quando a gente entende o porquê que errou e pratica de novo, numa situação onde aquela comunicação aconteça, eu não erro mais uma vez. Eu não erro. Se o Thiago tivesse feito a aula da Topway lá no dia 7, né? O Thiago do passado tivesse feito a aula de dia 7 antes de ir para Londres e depois para os Estados Unidos, ele não teria passado esse sufoco todo. Tenho certeza que a experiência seria bem mais tranquila, bem menos traumatizante. Mas ele não teve essa oportunidade. Ele foi na cara dura, né? E aconteceu. Tem outras situações também, pessoal, né? A gente simulou aqui uma única interação. Aquela interação aonde nós pedimos alguma coisa para comer. E se, Thiago, se tu tiver que passar pela imigração, hein? E se tu tiver alugar um carro para se mover lá nos Estados Unidos para chegar, ou em Londres, ou em outro lugar de falante de língua inglesa. E se tu consegue uma entrevista de emprego para fazer, imagina o nervosismo, né? Mas imagina nessas situações de alta pressão, imigração, alugar um carro, chegar numa entrevista de emprego, né? Tirar o visto, a entrevista para tirar o visto. Imagina se tu tens a oportunidade de se preparar, né? Nós tivemos vários alunos, por exemplo, que quando eles nos procuravam, falaram, cara, eu quero falar numa situação específica, por exemplo, cara, vai ter uma competição dentro da minha empresa, vai abrir uma vaga para eu poder concorrer a uma vaga fora. Então você tem que treinar essa habilidade, porque ali vai ter o nervosismo. É bem como vocês falaram, pô, ficar nervoso, tá numa imigração. Cara, você tem que treinar nesse ambiente. E nada melhor do que tu se expor na frente das outras pessoas, né? Eu trouxe uma experiência muito interessante. Eu fui pra fora, eu não sabia o que diziam pra mim, eu não sabia o que responder, porque eles falam muito rápido, né? Eles falam muito rápido. Porque o pessoal que vai conversar comigo, os nativos que vão conversar comigo, não tem aquela pretensão de ser didático, né? De falar de uma forma que eu consiga entender. Eles vão falar no ritmo que nós falamos português, né? Porque eles vão conversar na língua deles. Mas se eu tenho um estudo prévio e eu tenho aquele conhecimento vocabular, eu já me expus à língua de diversas formas, todo dia um pouquinho, pratiquei o listening, pratiquei o speaking, pratiquei o reading, não só essa fala que é muito rápida vai ser interpretada por mim, como eu vou também conseguir falar, às vezes, na mesma rapidez, né? Porque aquilo vira uma second nature para mim. Aquilo vira para mim uma habilidade. E é normal, no começo dessa habilidade, a gente passar por dificuldade. Mas, conforme essa habilidade vai sendo exercitada, igual um músculo, conforme esse músculo vai sendo exercitado, a gente fica mais afiado, a gente fica melhor, né? E a gente vê alunos que são proficientes em língua inglesa, atingiram um nível de fluência alto, conversando tal qual um nativo. Conversando, desenrolando o inglês com nativos, trabalhando para empresas multinacionais, fazendo mestrado, fazendo doutorado, fazendo intercâmbio e vencendo a barreira da velocidade com que os nativos falam também. Então, também é uma barreira eu não entender quando falam comigo, porque falam rápido demais. E essa barreira pode ser vencida. Porque, de repente, eu tenho a desenvoltura de falar tão rápido quanto. Basta eu ter a confiança e aquele conhecimento que é meu, que eu adquiri, porque eu me dediquei. Bom, eu tenho isso, eu tenho essas cartas na manga, pode vir quem for, pode conversar comigo quem for, eu não vou passar trabalho. Aquela vez que tu me comentou sobre aparelho fonador, sobre como que a gente se desenvolve, a gente já tem o nosso aparelho fonador
e o nosso sotaque brasileiro. E tá tudo bem. A gente querer se aproximar e falar o mais bonito possível, né? Eu acho lindo o sotaque britânico. Acho. Can I get some water? Né? É bonito. Mas toda vez que eu vou falar, eu tenho que forçar a barra. Por quê? Porque a minha boca, o meu aparelho não é assim. Então, tá tudo bem? É libertador? Fala isso pra nós, teacher. É libertador quando eu me desprendo daquela obrigação que eu tenho de falar como um nativo. Porque nativo nunca serei. Sou brasileiro, sou nativa do Brasil. Então, eu já tenho a minha língua materna. Eu tenho a minha L1. Mas quando eu vou aprender a minha língua adicional, e aí a linguística fala isso para nós, né? A ciência o estudo da aquisição da língua. Quando eu adquiro uma língua adicional, eu vou adquirir essa língua adicional conforme aquele aparelho fonador, conforme aquela bagagem que eu tenho da minha língua nativa, porque é assim que eu vejo o mundo. Eu posso ficar o mais fidedigno possível, mais parecido com o nativo e ainda assim falar com o meu sotaque brasileiro. Mas isso não é impeditivo nenhum. Não é impeditivo nenhum você mostrar na sua fala a sua origem. Você tem que ter orgulho da tua origem, tem que ter orgulho da tua origem, pessoal. Tem que ter orgulho de ser brasileiro e falar português e ser um falante brasileiro de inglês. Eu não preciso imitar um nativo e falar com o sotaque exatamente igual do nativo para poder me comunicar. Não preciso. Porque o inglês, ele é cada vez mais uma língua universal. Uma língua que é falada por várias pessoas ao redor do mundo. Então, pessoas de outras nacionalidades falando inglês agregam a esse inglês, trazem a sua bagagem. E é tão melhor quando a gente não tenta tolher as nossas raízes, a gente abraça as nossas raízes. E nós usamos isso ao nosso favor, nós trazemos o nosso conhecimento ao nosso favor. E a gente se propor a adquirir uma língua adicional é muito bom. Nós exercitamos o nosso cérebro, nós aprendemos uma habilidade nova, nós nos mantemos afiados, nós evitamos algumas doenças, por exemplo, Alzheimer, né? Porque nós estamos sempre praticando com as nossas sinapses. E o Valdecir disse ali, assisto a CNN Internacional e ouço pessoas do mundo todo falando inglês, e isso me tranquiliza. Exato. Exatamente. O inglês, ele é uma língua universal, a gente não pode esperar que nós vamos falar igual um nativo. Porque esse nativo é de onde, hein? Ele é da Austrália? Ele é da Escócia? Ele é dos Estados Unidos? De que sotaque que eu tenho que imitar, então, para ser o inglês de verdade? Nenhum. O meu sotaque é meu. Eu sou um nordestino, eu sou um baiano falando inglês, eu sou uma gaúcha falando inglês. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos lá então, Teacher Lucas. Vem pra cá. Hello, Thiago. Good evening. E aí, galera, boa noite. Hello, guys. Good evening. How are you, guys? Comenta aí pra mim. Comenta que eu já quero interação. Vai lá. Tudo bem, Thiago? Eu sou o Lucas, eu trabalho aqui na Topo há 4 anos e sou apaixonado pela metodologia da Topo e a maneira como transformamos vidas, né, Thiago? A gente não só ensina inglês, a gente muda vidas, né? Então, hoje a gente vai mostrar mais um pouquinho dessa metodologia. Hoje vai ser bem prático, bem interativo. Então, já vamos começar com a nossa interação, né? Sem mais delongas. A nossa primeira pergunta é: qual a diferença entre fluência e acurácia linguística? Esse vai ser o nosso tema aqui hoje. Então, eu quero que vocês comentem. Já comenta aí, gente, sem medo de errar. A gente vai dar uma olhadinha aí depois. Estamos esquentando. Então, gente, só para a gente em linhas bem gerais, né? A gente vai aprofundar isso mais ao longo dessa apresentação. Então, fluência seria comunicação. Você transmite a sua mensagem, você consegue expressar a sua ideia. Isso não significa ausência de erros, tá? Não significa que você vai saber todo o vocabulário, que você não vai cometer erros, mas você consegue trocar uma ideia. Inclusive, quando você não entende, você consegue perguntar, você consegue explicar uma palavra que você não sabe dizer, né? Você comunica, tá? Então você passa a mensagem. A acurácia seria um melhor uso da língua, né? Em termos de vocabulário, de estruturas gramaticais, né? O uso padrão, digamos assim, da língua. Então essa seria a grande diferença entre as duas. Mas acho que é melhor a gente ir para a prática, né, Thiago? So let's go. Então vamos revelar a resposta? Thiago, vamos lá? Galera, depende. Então a verdade
A verdade é que a gente não tem uma resposta correta, né? Depende do seu objetivo. Ó, comentário da Camila, é difícil, ambas têm importância muito grande. Perfeito. Perfeito, Camila. Depende do seu objetivo, daquilo que você está tentando, né? Vamos ver na prática como funciona isso nas nossas aulas? Então vamos mostrar a diferença entre fluência e acurácia? Galera, a gente vai passar um vídeo para vocês. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, esse é um vídeo da nossa aula 13, da nossa 13ª aula, que vocês prestassem atenção no contexto desse vídeo, né? A gente já vem falando aqui nos 2 primeiros dias, não importa se não entendeu tudo, se tem alguma coisa que não entendeu, uma palavrinha, eu quero que vocês entendam ali o todo da coisa, o que está acontecendo, qual que é a situação, sobre o que eles estão falando, e depois a gente vai ter uma interação. E pode comentar aí, esse boneco parece o Teacher Lucas. É verdade, também parecido. E depois a gente vai ter uma interação acerca desse vídeo, galera. Então só presta atenção e tenta entender o contexto. Vamos lá, diretor. I recently graduated in business, so it's time to start looking for a job. Actually, I'll have my first job interview this afternoon. How are you feeling about that? Confident? Not as much as I'm supposed to. You are experienced on the field. You could help me out, couldn't you? What should or shouldn't I tell them? How am I supposed to behave? Or what am I supposed to say? Whoa, 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 calm down. Panicking doesn't help. Let's start from the beginning. You must get there on time, looking professional and holding a smiley face. You should introduce yourself, shake hands, and be friendly above all. If you make a good first impression, you're probably in. I already collected some information about the company. It's important to do research before, isn't it? Of course, it's very important. You must show interest for the company activities. Besides that, bring copies of your resume. Remember, you should talk about your experience and qualifications as well. Queria o comentário da galera aí. O que está acontecendo nesse vídeo? Qual que é a história? Sobre o que eles estão falando? Ô, Adriane. Job. Yes. Olha aí, a galera quer repeat. Repeat, please. Repeat. Então, vamos lá, vamos rodar mais uma vez então. Eu gostei que o moço está nervoso e o Teacher Lucas está acalmando o moço para ele se sentir melhor. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos rodar mais uma vez então. I recently graduated in business, so it's time to start looking for a job. Actually, I'll have my first job interview this afternoon. How are you feeling about that? Confident? Not as much as I'm supposed to. You are experienced on the field. You could help me out, couldn't you? What should or shouldn't I tell them? How am I supposed to behave? Or what am I supposed to say? Whoa, 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 calm down. Panicking doesn't help. Let's start from the beginning. You must get there on time, looking professional and holding a smiley face. You should introduce yourself, shake hands, and be friendly above all. If you make a good first impression, you're probably in. I already collected some information about the company. It's important to do research before, isn't it? Of course, it's very important. You must show interest for the company activities. Besides that, bring copies of your resume. Remember, you should talk about your experience and qualifications as well. Gente, vocês estão corretos, né? Quem falou ali, eles falam sobre trabalho, sobre entrevista de empregos, boas práticas, é exatamente sobre isso, né? O vídeo. E é isso que a gente trabalha no contexto dessa aula, né? Agora eu vou fazer uma interação aqui com o Thiago e a gente vai voltar para o nosso tema lá do início, fluência e acurácia. Lembra? Esses 2 tópicos. Eu vou fazer algumas perguntas para o Thiago, né? Agora usando da experiência dele, né? Como English student e como businessman, né? Então como empresário e aluno. Vou perguntar para ele sobre boas práticas numa entrevista de emprego. Eu queria que vocês respondessem para mim nos comentários se ele me respondeu utilizando fluência ou acurácia. Então, eu vou fazer uma pergunta, o Thiago vai me responder e vocês comentam aí para mim se ele respondeu usando fluência ou acurácia. Vamos lá, Thiago, ready? Ready. Okay, so Thiago, tell me, what should I do in a job interview? First, get on time.
Ok, perfect. That's awesome. Galera, get on time. Nessa resposta aqui do Thiago, ele me respondeu usando fluência ou acurácia? Comenta aí pra mim. Vamos participar. Daniele, a Jaco, Michele, fluência. Perfeito, galera. Respondeu corretamente. Quem respondeu? Fluência. Aqui eu fiz uma pergunta para o Thiago. Ele me respondeu. Qualquer nativo entenderia, né? Mas ele utilizou de fluência. Agora vamos lá, Thiago. Vamos voltar? Tell me, what should I do in a job interview? Oh, let me think. You should introduce yourself. Wow, that's great. Properly. Yeah. You should introduce yourself. Galera, comenta aqui. O Thiago usou fluência ou acurácia? Comenta pra mim. Então, gente, respondendo aqui respondeu certo quem disse acurácia. Aqui o Thiago me deu uma resposta, ó. You should introduce yourself. Então, utilizando a estrutura padrão dessa língua que a gente utiliza para dar conselhos, né, a alguém. Vamos praticar mais, Thiago? Vamos pedir aí? Bora. Então, vamos lá. What should I do in a job interview? You should dress properly. You should dress properly. A galera, fluência ou acurácia, comenta aqui. Então vamos lá, bastante participação. Vamos mais uma, Thiago. Eles estão afiados aí. Resposta aqui era acurácia, galera. Quem respondeu, acurácia acertou. Então, Thiago, what should I do in a job interview? Know about the company. Ok, this is really important. Então, gente, aqui, know about the company. Fluência ou acurácia? Comenta aí pra mim. Thiago me respondeu utilizando fluência, né? Know about the company. E agora, nosso último exemplo. Thiago, what should I do in a job interview? You should talk about your qualifications. Perfect. Galera, nesse exemplo aqui, fluência ou acurácia, comenta. Quem respondeu acurácia aqui tá correto, né? O Thiago me deu uma resposta perfeita. You should talk about your qualifications. Agora, retomando aquela pergunta do início, o que eu preciso entender desses dois conceitos? Como que eu vou aplicar isso em situações reais no dia a dia, né? Como aluno, vocês podem estar se perguntando, né? Para que eu preciso aprender isso? O que eu preciso entender? Então, vamos ver mais exemplos, Thiago? Então, galera, eu coloquei aqui duas frases, né? O diretor tá rodando aí para vocês as frases. Eu gostaria que vocês comentassem em qual a fluência e em qual a acurácia. Então, letra A. I would like to have a steak, medium rare, with mashed potatoes and a side of salted vegetables, please. E na letra B, I want a steak, potatoes and vegetables, please. Qual que tá usando fluência, qual que tá usando acurácia? Camila, B, fluência. A acurácia, Geraldo. Larissa, A, acurácia. Então a resposta é, na letra A, nós temos um exemplo de acurácia linguística. I would like to have a steak, medium rare, with mashed potatoes and a side of salted vegetables, please. E fluência, né, na letra B. I want a steak, potatoes and vegetables, please. Então vocês perceberam a diferença aí? Vocês perceberam a diferença de um e de outro? Né? Thiago, eu lembro do seu exemplo ontem do restaurante, da aula 2, que você estava conversando com a teacher Thaís, né? Do eating in ou take away, né? Eu lembro desse seu exemplo, que é mais um exemplo para contextualizar para a galera. Se você utilizasse a segunda, né? I want a steak, potatoes and vegetables, please. Você ficaria com fome? Com relação a essas frases aqui, claro, galera, você não passaria fome se você utilizasse a segunda opção, né? Com fluência. Tá, a steak, ia vir ali o steak, a gente já vai trabalhar o vocabulário aqui depois. Potatoes, vegetables. Mas, se eu quero pedir, né, a carne, o steak naquele ponto correto, naquele ponto que a gente gosta, né? Ali batata, só vai vir batata, então vai vir o quê? Uma carne com 2 batatas no prato? Né? A gente não comunica bem. A mesma coisa vegetables, vai vir salada, mas de que jeito? Com molho, sem nem tempero? Né? De que jeito vai vir essa salada? Né? Então, lógico, você não passaria fome, mas talvez você não conseguiria dar tantos detalhes assim. Imagina, tu chega lá na gringa, acha que tá arrasando, e aí o cara te manda assim, how would you like your steak done? Então vamos começar ali com medium rare, né, gente? Vamos trabalhar esse vocabulário aqui dessa frase. Mas primeiro eu queria que vocês comentassem, vamos pedir a interação aí da galera, né? Tá valendo ainda? Tá valendo prêmio? Então vamos lá, galera. O que é medium rare? O que seria um steak? O que seria um medium rare steak? Comenta aí pra gente, vamos lá. Mal passado, ao ponto.
Beleza. Médio raro, adorei, Ana. Então vamos mostrar pra galera, né? Então na primeira frase, I would like to have a steak medium rare. Aqui a gente tem os pontos, né? Então rare, aqui é polêmico, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que fala que o boi morreu à toa, mas cada um tem a sua preferência. Medium rare, né? Que é o exemplo da nossa frase aqui. Medium well, né? E well done. Então esses são, né, os pontos da carne em inglês. Thiago, how do you like your steak? Middle rare. Então vamos continuar, vamos desmembrar essa frase aí. Mashed potatoes, mashed potatoes. Então tá, beleza. Potatoes, acredito que a galera tá familiarizada, né? Mas mashed potatoes tá aí pra galera, né? Aquele purezinho que a galera gosta, né? Então às vezes você não quer só batata, ali uma batata frita, às vezes você quer aquele purezinho. Então em inglês, mashed potatoes. Galera, só comenta aí, a gente já vai continuar com o vocabulário. Comenta se vocês já sabiam dessa ou não. E a side of salted vegetables. Então o que seria a side? Eu não sei você, Thiago, quando eu vou comer algum tipo de salsa, ou eu quero experimentar, eu ainda não conheço, né? A gente não sabe a procedência. Eu gosto de pedir on the side. E você, what about you? Eu gosto de pedir on the side só quando tem maracujá, porque eu acho o maracujá muito expansivo. Vamos ver o que é sauce, vamos ver o que é on the side. Vamos lá, direção. Ó, então aqui a gente tem um exemplo de sauce on the top of a spaghetti. Então the sauce is on the top. Gente, o que é sauce? E a Ana acertou, ó, molho. Então sauce é molho, a gente tem ali, né, o molho em cima do espaguete. Mas agora o que seria on the side? Ó, então a produção largou aí uma foto. Galera, então isso seria on the side. Isso é muito legal, essa troca é muito legal, né? Perfeito. Então, ó, I would like a plate of spaghetti with red sauce on the side, please. Então a galera tá comentando ali, ó, Renata ao lado, separado. É isso, gente. Um acompanhamento, uma guarnição, cada lugar chama de um lugar, né? Chama de um nome diferente. Então, é isso, é para não vir junto ali com a sua comida, né? Então, isso seria on the side. E agora, galera, uma tricky question. Quem souber o que é tricky question, coloca ali para mim nos comentários. A gente já vai ver isso também. Mas vamos lá. Acurácia ou fluência, né? O que é melhor, né? Qual que é a situação? A gente vai mostrar uma situação ali para vocês de um lobby do hotel, tá? E aí eu gostaria que vocês me dissessem, a pessoa utilizou acurácia ou fluência, né? Então chegou ali um entregador, né? Para conversar ali com o recepcionista, e aí ele larga, Where are you from? Where are you from? Aí o número 1 responde, I'm from Harry's Pizza. I'm from Harry's Pizza. Aí, pode passar a produção, chega o segundo entregador, e ele responde na mesma pergunta, né? Where are you from? Where are you from? I am from Brazil. Eu vou revelar isso aí depois, hein? Vai revelar? Então tá, mas agora é só lançando pra galera, vai lá a direção, passa aí pro próximo slide. Então, analisando as duas interações, onde que tem fluência, onde que tem acurácia, e qual que seria melhor aqui? Vamos lá, qual que seria melhor nesse contexto? Vamos lá. Da Renata, ó, number 1 is better, a galera respondendo, fluência, acurácia, A, fluência, B, acurácia. Só ali a trick question, galera, vocês acertaram, falaram ali, pergunta difícil, pega ratão. Pega ratão é ótimo, né? É isso mesmo, aquela pergunta para enganar, né? Então, qual das situações seria o melhor, né? Então, obviamente, gente, dado ao contexto, né? Os dois utilizaram acurácia, né? Where are you from? I'm from Brazil. Não tá errado, não tá desrespeitando nenhuma norma da língua, mas dado a situação, para esse contexto aqui, o melhor seria I'm from Harry's Pizza. I'm from Harry's Pizza, né? O recepcionista estava perguntando ali, né, de que pizzaria, de que restaurante ele trabalhava para localizar a ordem. Vamos lá, vamos continuar, Thiago. Partiu! Então, para mostrar mais um pouquinho para eles de como que funciona a nossa metodologia, né, Thiago? Quem disse que aprender inglês precisa ser chato, né? Precisa ser maçante? A gente pode aprender inglês
enquanto se diverte, né? E uma das maneiras de fazer isso é learning English through videos that go viral, né? Então, aquele vídeo que viralizou, aquele meme, né? Nada melhor do que aprender inglês de uma maneira engraçada, né? E a gente tem muito isso aqui na Topway, né? As nossas aulas são diferentes, são dinâmicas, nós usamos contextos, temas atuais, né? Então, eu vou lançar um desafio para vocês. Primeiro, para vocês verem ali essa frase contextualizada, the video goes viral, né? Então, o vídeo viralizou. Agora o meu desafio, vamos lá, Teacher Lucas Challenge, tá? Eu vou dar para vocês só o contexto em inglês, tá? O contexto do vídeo. E o desafio é vocês tentarem entender o máximo do que está acontecendo ali, né? Então, o que acontece, qual que é a situação, o que a moça está falando ali. Então, o contexto é: a flight attendant is making an announcement over the radio. Né? Então agora a gente vai rodar o vídeo sem legenda, sem nenhum recurso visual, só o áudio mesmo. E a primeira pergunta que eu gostaria que vocês me respondessem nesse primeiro momento é sobre o que é esse áudio, qual que é o contexto ali. Vamos lá, tudo pronto, direção? Right, ladies and gentlemen, let's see who is paying attention. Go ahead and point to where that oxygen mask is going to come from. That's awesome. 3 of you are going to get oxygen. That's perfect. The rest of you, when you're done screaming, I need you to let go of your neighbor and grab that mask. You're gonna breathe normally normal, breathing in an emergency. They want you to assist yourself first and then a child traveling with you. Ladies, listen to me. A child traveling with you, they come in many different shapes and sizes. Do you hear me? If you have more than one of these child traveling with you, assess your situation. Who's it gonna be? Well, you can't help everybody, so y'all are gonna have to decide. I mean, pick your favorite. You know you've got one. Probably don't want to tell them. But children, you did not do your homework last week. I don't think you're gonna get a mask. Perfeito, então vários comentários ali, ó. A Jaco, parece a aeromoça falando antes do avião decolar, falando sobre as máscaras de oxigênio. Ela tá dando os avisos de segurança. Perfeito, perfeito, temos vários comentários interessantes. Direção, pode passar aí pro próximo slide. A minha primeira pergunta, gente, o contexto tá ok, vocês pegaram, realmente era uma aeromoça falando ali, né, no rádio, anunciando. Qual a característica desse anúncio? O que é utilizado aqui? Qual que é o tom? Raiva, impaciente, humor, estressada? Qual que é o tom da aeromoça? Comentem pra gente. Perfeito. Então teve vários comentários, ó, informativo, humorístico, Daniele comentou humorístico. Então quem respondeu humor... Tá certo, gente. É um vídeo de humor, né? Muito característico, usando uma característica muito específica. E a gente vai trabalhar mais esse contexto agora com mais ajuda para vocês. Então, pode passar aí. Pode passar o slide de direção. Vamos lá. Ó, minha segunda pergunta é: in her speech, there are at least 9 jokes. Can you tell me one of them? Então, agora a gente vai repetir esse vídeo para vocês. Tem 9 piadas nesse vídeo. Após a gente rodar a segunda vez, eu queria que vocês comentassem uma. Pode comentar em português, em inglês, como vocês se sentirem mais confortáveis. Então, vamos lá. Tudo pronto aí, direção? All right, ladies and gentlemen, let's see who is paying attention. Go ahead and point to where that oxygen mask is going to come from. That's awesome. 3 of you are going to get oxygen. That's perfect. The rest of you, when you're done screaming, I need you to let go of your neighbor and grab that mask. You're gonna breathe normally normal, breathing in an emergency. They want you to assist yourself first and then a child traveling with you. Ladies, listen to me. A child traveling with you, they come in many different shapes and sizes. Do you hear me? If you have more than one of these child traveling with you, assess your situation. Who's it gonna be? Well, you can't help everybody, so y'all are gonna have to decide. I mean, pick your favorite. You know you've got one. Probably don't want to tell them. But children, you did not do your homework last week. I don't think you're gonna get a mask. Então, galera, vamos lá. Quem conseguiu entender uma piada? Comenta aí pra gente, vai lá. Agora eu vou pro meu terceiro challenge, com um pouquinho mais de ajuda. Tá? A gente vai rodar esse vídeo mais uma vez agora com recursos, tá? Com recursos visuais também. E aí depois eu vou vir com a terceira pergunta. Então vamos lá, tudo pronto, direção? All right, ladies and gentlemen, let's see who is paying attention. Go ahead and point to where that oxygen mask is going to come from. That's awesome. 3 of you are going to get oxygen. That's perfect.
The rest of you, when you're done screaming, I need you to let go of your neighbor and grab that mask. You're gonna breathe normally normal, breathing in an emergency. They want you to assist yourself first and then a child traveling with you. Ladies, listen to me. A child traveling with you, they come in many different shapes and sizes. Do you hear me? If you have more than one of these child traveling with you, assess your situation. Who's it gonna be? Well, you can't help everybody, so y'all are gonna have to decide. I mean, pick your favorite. You know you've got one. Probably don't want to tell them. But children, you did not do your homework last week. I don't think you're gonna get a mask. Galera, aqui a interação que eu queria de vocês agora, né? Duas coisas. Primeiro, a gente viu só o áudio, depois a gente viu com a legenda, e agora a gente viu também com recursos visuais. Queria que vocês comentassem para mim o quanto vocês entenderam com mais ajuda. E a minha pergunta é, ela utiliza um recurso para fazer piada. Alguém sabe me dizer que recurso é bem marcante nesse tipo de piada, nesse tipo de humor? Então comenta aí para mim, como ficou melhor com os recursos e qual recurso ela utiliza. Galera acertou aí, hein? Galera martelou. Então, beleza, galera. Então, agora vamos para a resposta. Gessé, a Jaco, Renata, teve vários comentários aí. Sarcasmo, ironia, tom de voz, né? Então, ela fala, respire normalmente. Como que você vai respirar normalmente numa situação dessa, numa situação, né? A voz calma, o tom de voz irônico. Tem um comentário do Iuinhas, que ele comentou, não entendi nada no começo, agora no fim consegui entender só o final, que tristeza. Tem nada de tristeza não, isso é normal, com mais repetição, com mais recurso, a gente consegue entender um pouco mais, e esse é um pilar, né? A gente utiliza isso na metodologia da Tallpoint, né, Thiago? Essa repetição, mais ajuda. Primeiro o aluno vai fazer um exercício vendo um vídeo sem legenda, depois com legenda. Então a gente quis mostrar para vocês aqui um pouquinho de como é a nossa experiência, a nossa metodologia, e que com o recurso correto você consegue entender mais e produzir mais. Fala, galera, aí, quem conseguiu entender um pouquinho, nada, 50%, 100%, o que vocês acharam do vídeo? E, Thiago, a gente repete isso muito na nossa metodologia, né? Exato, e isso é super natural, tá, galera? Porque, assim, quando a gente está aprendendo uma nova língua, a gente não pensa ainda em inglês, não tem um vocabulário, a gente fica com a expectativa que vai entender igual o nosso cérebro entende em português. E aí, obviamente, precisa do estímulo correto. O teacher Lucas estava comentando, né? O nosso aluno, para ele chegar na aula e conseguir produzir, vamos pegar o exemplo aqui do vídeo da aeromoça. Ele vê um vídeo desses, ou similar a esse, em diferentes formatos. Ele vê o vídeo, ele dubla o vídeo, ele faz exercícios sobre o vídeo, ele vê o vídeo particionado, ele joga sobre conteúdos que tem no vídeo, e isso vai dando estímulos para o cérebro do aluno. Opa, para aí as coisas. Aqui, imagina, aqui a gente viu 3 pedacinhos só, né, em minutinhos. E isso vai acontecendo até quando ele chega na aula, ele consegue bombar falando inglês, porque aquilo já faz sentido para ele. E aí a aula é bem prática mesmo, tá? Mão na massa, isso que é bem importante deixar claro aqui. Da primeira aula, a gente fez um English Challenge, ok? Agora eu quero que vocês digam para nós, tanto nível básico, avançado, se você sabe o que é um pep talk. Você sabe o que é um pep talk? Não vai para o Google Tradutor. Agora, vê se sai na mente de vocês, tá? Só põe assim, sei, não sei. Escreve nos comentários. Escreve nos comentários, sei ou não sei o que é um pep talk. Dá um tempo para a galera, diretor. Vamos lá. Sabe? Então agora eu vou rodar o vídeo para vocês. Vou colocar um vídeo, prestem muita atenção. It's gonna be a good day. A really good day. You're gonna be positive. Say, I am strong. I am strong. Say, I am smart.
I am smart. I work hard. I work hard. I am beautiful. I am beautiful. I am respectful. I am respectful. Yeah. Say, I'm not better than anyone. I'm not better than anyone. Nobody's better than me. No one's better than me. I am amazing. I am amazing. I am great. I am great. E aí, galera? Ficou mais claro agora o que é um pep talk? Conta aí pra nós. Ei, olha aí! Galera, que bacana, que bacana. Pep talk, nunca mais vocês vão esquecer. Eu agora quero ter um pep talk com vocês. Eu vou fazer um pep talk com vocês agora, junto com o Teacher Lucas, tá? E gostaria muito que vocês prestassem muita atenção, porque aqui, desde que a gente começou essas aulas com vocês, quando a gente... Muito legal, né? Quando a gente propôs a ideia, né, que vários alunos pediram para nós, pô, seria muito legal se as pessoas pudessem conhecer o que é uma aula da Topway ao vivo, certo? Ou um pedacinho delas. E quando a gente pensou em trazer essas aulas ao vivo aqui para o YouTube, para que vocês tivessem acesso, galera, não foi para mostrar só como é que funciona uma aula da Topway. Foi para mostrar para vocês que aprender inglês é coisa de gente de carne e osso. Todas as pessoas, todos os alunos que a gente já ensinou inglês, todos os teachers, todas as pessoas que vocês viram aqui, são pessoas de carne e osso, como vocês, que têm os anseios, que têm os medos e que têm uma vontade gigante, gigante de dar certo na vida. Eu estou nesse negócio há mais de 20 anos. Eu tive vários bloqueios para aprender inglês. E quando eu comecei a ter vontade de aprender, me fizeram uma pergunta. E essa pergunta eu fiz para vocês lá no primeiro dia. Qual que é a tua grande motivação por aprender inglês? O que mais te motiva quando você pensa em aprender inglês? E há mais de 20 anos eu faço essa pergunta para novos alunos, para alunos que estão cursando. A gente orienta os nossos franqueados a fazer isso para os alunos deles. A gente orienta os nossos colaboradores a fazer isso para os nossos alunos. Agora, pergunta para você, o que te motiva a aprender inglês? O que faz te sair da zona de conforto? E sabe o que eu já escuto há mais de 20 anos? Trabalho, viagem, estudos, vida pessoal. Mas sabe o que no fundo é, galera? Sabe o que no fundo é? Quando uma pessoa quer de verdade falar inglês, ela não quer só para o trabalho, ela não quer só para a viagem, ela não quer só para fazer um mestrado. A gente quer falar uma outra língua, porque a gente quer ser uma pessoa melhor, a gente quer ser uma pessoa melhor para nossa família, a gente quer ser uma pessoa melhor para os nossos amigos, para a gente mesmo. Eu vou mostrar alguns pedaços, tá? Uma coisa é eu, Thiago, falando, passei pela dor, consegui passar para frente, tive pessoas que me apoiaram a vida inteira. A energia que os teachers colocam numa aula ao vivo, ela é para tirar realmente o aluno da zona de conforto. E vocês que estão vendo essas 3 aulas, cara, a gente fez essas 3 aulas para tirar vocês da zona de conforto, para que vocês pudessem ver mesmo, cara, eu sou capaz, é possível. O meu pep talk com vocês, galera, aqui olhando olho no olho de vocês, é para que vocês realmente jamais desistam de tentar, desistam de aprender. A hora que vocês conseguirem se comunicar, a vida de vocês vai dar uma reviravolta gigantesca. Eu já vi pai de família comentar para nós, cara, Thiago, ou em depoimento para os nossos professores, eu perdi o trabalho e porque eu falava inglês eu consegui botar comida na mesa. Eu já vi aluno que trocou vale transporte para investir no inglês e depois foi o único cara a ser chamado num doutorado sanduíche fora do país. Então, falar inglês, galera, não é só um idioma, não é só a pontinha do iceberg.
ela transforma, por isso que um dos valores da Topo é salvar vidas mesmo. A gente sabe que uma pessoa que fala inglês, ela tem a vida salva. Eu vou mostrar só um pouquinho do que os nossos alunos falam. Só um pouquinho. E aí, no final, eu vou revelar o que realmente esse Pep Talk, esses 3 dias de aula, vai entregar para vocês. Tá bom? Olha só isso aqui. Essa moça, ela não conseguia trabalho no Brasil e ela tentou inglês em vários lugares e ela foi trabalhar nos Estados Unidos. Olha só isso aqui. Eu escolhi a Topway pela metodologia, principalmente porque é uma metodologia muito fácil de aprender, e também pela flexibilidade de horários. Eu já tive experiência em outras escolas de inglês. A metodologia não é nada natural, tem muita memorização e os horários também são bem complicados. Então na Topway eu vi que eu iria conseguir aprender de forma mais fácil e mais rápida também, e com uma flexibilidade de horários muito melhor. Essa moça aqui, ó, ela tinha muita dificuldade, tá? Muito mais confortável. Deixa eu dar o play aqui, só um pouquinho. Para aí, deixa eu voltar para vocês, galera. Eu utilizo a plataforma online e, diferente das outras vezes que eu fiz inglês, eu sinto que eu fazendo em casa eu me sinto mais confortável. Eu tenho que eu sou uma pessoa tímida até certo ponto, mas quando exige um pouco do meu conhecimento, eu me retraio. Então, quando eu ia, né, em outras escolas, que eu tinha que ir, que todo mundo me olhava, eu tinha que falar, eu travava muito. Então, para mim, a plataforma online da Topway, ela é diferente no sentido que eu consigo me sentir mais confortável se eu erro. É diferente, tá todo mundo ali. Galera, a gente tem milhares de depoimentos de alunos que deram a cara a tapa e resolveram aprender, tá? Nós vamos abrir uma oportunidade para vocês, exclusiva para a galera que participou da live, tá? Dessas 3 aulas. E o comprometimento que eu quero com vocês, eu não quero o comprometimento de vocês em fazer a matrícula, porque fazer a matrícula, galera, é a coisa mais fácil do mundo. A gente faz isso há 19 anos, a gente só ensina inglês há 20 anos, a gente não faz outra coisa. Eu e meu sócio, quando a gente decidiu abrir essa empresa, porque, cara, tinha uma oportunidade de ajudar as pessoas e a gente decidiu, a gente vai ser a melhor empresa de imersão do Brasil e, por que não, do mundo. Então, a gente só faz isso. Existem centenas de pessoas. O que vocês estão vendo hoje, eu, Thiago, eu só estou representando centenas de pessoas, franqueados, professores, cara, que doam a vida deles para ensinar. Eu sou um mero porta-voz aqui de centenas de pessoas que só fazem isso, que só ensinam inglês. Então, o comprometimento que eu quero com vocês não é que vocês aproveitem a oportunidade que a gente vai dar para vocês, financeira, de vocês poderem ingressar, porque assim, ó, a gente criou uma oportunidade, galera, que qualquer pessoa com uma renda mínima consegue investir. Qualquer pessoa com uma renda mínima vai conseguir fazer a matrícula quando a gente abrir as inscrições para vocês. Porque a gente fez para caber no bolso mesmo. Mas o meu comprometimento que eu quero que vocês tenham não é com isso. Fazer a matrícula vai ser fácil. Vocês vão receber o link, a gente vai gerar várias facilidades para vocês poderem investir. O comprometimento que eu quero que vocês tenham é com vocês. E aceitar e seguir as orientações dos nossos teachers, da nossa equipe, dos nossos monitores. São centenas de pessoas só fazendo isso, só cuidando do aluno. O aluno vai numa aula, ele não consegue aprender, a gente pede para ele repetir, a gente dá uma outra aula, a gente faz alguma outra coisa. O que eu quero que vocês se comprometam é com vocês. Se vocês se matricularem, comprometam-se com vocês, porque daqui a 3 meses, 4 meses, 6 meses, vocês vão estar falando inglês. E vai ser uma pena se vocês não puderem aproveitar essa condição que vai abrir para vocês.
tá? Porque o tempo não volta, galera. O tempo que vocês dedicaram aqui, e esse Pep Talk, ele tem isso mesmo. O tempo que vocês dedicaram para aprender inglês é o tempo que eu quero que vocês se dediquem, quem fizer a matrícula, para fazer a nossa metodologia. Porque vocês vão ver, cada aula, cada contato, daqui a 6 meses, vocês vão voltar, caramba, eu estou falando inglês. E eu não quero ouvir de vocês, tá? Eu não quero ouvir, como eu já ouvi de centenas de alunos que adiaram essa decisão, falar assim, ó, nossa, Thiago, nossa, Teacher Lucas, por que eu não comecei antes? Surgiu uma oportunidade de trabalho, surgiu uma oportunidade de viajar e eu adiei. Cara, não faz igual regime academia, galera. Eu vou fazer, segunda-feira eu começo, semana que vem eu começo. Não, a oportunidade vai surgir para vocês, a gente vai abrir essa condição. Aproveita, porque vocês vão aproveitar cada detalhe. E vai ser um prazer, tá, galera? Vai ser uma alegria ter vocês do nosso lado, no nosso mundo roxo, tá bom? Eu quero muito ver vocês falando inglês, muito ver vocês lá, poder contar a história de vocês, como a gente tem centenas de milhares de alunos para contar, mas eu quero esse comprometimento. Se compromete com vocês e se compromete em fazer a metodologia certa, tá bom? Beleza? Galera, a gente vai liberar. Deu para entender meu Pep Talk? Galera, então vamos lá. Palavra-chave. Primeiro, palavra-chave. Vamos lá. Primeira coisa. Baixa o som aí, produção. Aprendizado. Salva aí por quê? Porque, lembrem-se, lá no grupo vai rolar. Fora a oportunidade que eu vou liberar daqui um pouquinho. Aguenta aí. Não é para fazer a matrícula ainda, tá? Vocês vão ter uma condição bem legal. Ó, quem for sorteado nesse sorteio... Nossa, pleonasmo, desculpa, galera. Redundância. Já tô com fome, tá? Ó, quem for sorteado, quem acertar as palavras-chave lá no grupo do WhatsApp, vai ganhar, fora os benefícios que a gente vai passar aqui, 5 aulas particulares, tá bom? 5 aulas particulares, tá? E agora, a gente vai liberar para vocês a condição de vocês poderem se matricular na Topway de uma maneira mega diferente mesmo, tá? Qual que é a condição? Produção, baixa o volume, por favor, aí. Ó, só para você ter uma noção, galera. O valor do nosso curso tabelado, tá? O valor do nosso curso tabelado regular é uma matrícula de 297 e as mensalidades com todos os aplicativos, tudo junto, por 462. Tá? Esse é o valor da Topway, tá? Quem fizer a matrícula com o link que a galera vai mandar para vocês no grupo, vai ter um período limitado, a gente só vai valorizar quem é mesmo determinado, porque a galera determinada, persistente, que tá afim, que aproveita esse tipo de oportunidade, é a mesma galera que aproveita a oportunidade na vida, tá? E essa galera eu quero que se dedique fazendo o curso, que eu quero ver falando inglês lá do outro lado, tá? Então a gente vai conceder, a matrícula vai ficar por 149, é dado, galera, 149. Se pedir para a avó, faz um Pix, tá? 149 e as mensalidades com tudo incluso, com os aplicativos, com as aulas, reposição de aula, agenda flexível, tudo, fluência, certificado. Cara, 18 meses dentro da plataforma, com os melhores professores do Brasil e do mundo. Aqui vocês tiveram só uma cepa, um pedacinho, 3 teachers. Só para terem uma noção. Tem toda a rede de franqueados com os teachers. Hoje tem mais de 8 mil alunos fazendo aula. São centenas de professores, cada um mais qualificado que o outro, para levar vocês a falar inglês. Tudo isso, tá? Por uma mensalidade de 367. Só 367, tá? 367. Se dividir por dia, não dá R$10, tá? Não compra um cafezinho e 2 pão de queijo, tá? Vou trazer minha esposa de novo. 2 pão de queijo hoje, fui buscar ela lá na Unimed, R$10. Para vocês falarem inglês, daqui a um tempo vocês estarem bombando e eu vou querer conversar com vocês. Eu, Thiago, eu dou a minha palavra aqui, que quando vocês estiverem falando, nós vamos fazer uma live individual, que nem eu já fiz com centenas de alunos, para ver a história de vocês. Fechou? Então, galera, a hora que subir o link, eu vou deixar rolando aqui, tá? Eu vou deixar rolando os vídeos. A galera vai subir no YouTube o link.
tá? Com uma página completa para vocês tirarem todas as dúvidas que vocês tiverem, tudo. Como é que é meu certificado? Eu posso marcar a aula? Como é que eu remarco minha aula? Tudo, toda flexibilidade. Tem um vídeo lá, vocês vão ter que me aturar. Tem um vídeo meu lá explicando tudo que vocês precisam saber, tá? Beleza? Ó, todas as aulas da Top, obrigado, Ana Bárbara. Podem perguntar, galera, podem perguntar o que vocês quiserem aqui agora, tá? Eu vou ficar quanto tempo for possível para tirar a dúvida para vocês aqui, tá? Todas as aulas da Top estão ao vivo. A gente não trabalha com aula gravada, tá? Os únicos conteúdos que vocês vão ter gravados são no aplicativo, com professores nativos, áudios, jogos, tá? O nosso aplicativo, ele tem mais de 30 tipos diferentes de atividades para preparar para vocês para a aula. As aulas são todas ao vivo, tá? E as aulas vocês que marcam. Então, se tiver alguém pensando assim, ó, que eu já ouvi isso, mas será que eu vou ter tempo? Papai do céu deu 24 horas para todos nós. Todos nós temos 24 horas. E ainda para facilitar, nós criamos uma agenda flexível. Então, o aluno marca o dia e o horário das aulas. E isso, essa flexibilidade... Joco, se eu pronunciei certo, tá? Funciona assim, ó. Toda semana o aluno entra na plataforma e marca a aula ou para a mesma semana ou para a semana seguinte, tá? E o mais legal também, ficou claro? Então, matriculou, virou aluno da Topway, primeiro o que vai acontecer, tá? Vocês vão receber um welcome do nosso time de onboard que vai pegar vocês pela mão e vai ensinar como usa a plataforma. A gente tem uma aula exclusiva só para te explicar o passo a passo, o onboarding, que a gente chama, como usar a nossa plataforma como marcar aula. É super fácil, super intuitivo. Você já deve ter visto aqui que a gente não gosta de enrolação, a coisa é prática. Então, vocês entram lá e marcam a aula, tá? Super fácil e a galera vai ensinar. Aulas em grupo? Sim. Sempre aulas com uma média de 4 a 5 alunos por sala. É super reduzido para o teacher poder dar atenção e fazer todo mundo falar. Aulas de 50 minutos, 1 hora, tá? No máximo, uma média de 4 a 5 alunos. A gente coloca, no máximo, 8 pessoas em aula com um propósito bem específico. O que é, tá? Para falar inglês, a gente tem que saber interagir. Então, a gente cria atividades que nós chamamos working pairs, que é para simular situações do dia a dia. Então, quem fala inglês tem que falar inglês para o trabalho, para viagem, para estudar. Então, tem que saber se relacionar. E a gente cria interações. Os teachers comandam isso, tá? A Ana Bárbara perguntou, 1 vez por semana as aulas? Depende do nível, Ana. Já estou te chamando de Ana, tá? Ou Bárbara, você que escolhe. Começa com 1, vai com 2, vai com 3, vai aumentando, tá? Porque a gente tem que dar o warm-up. A gente vai... Como é bem acelerada a metodologia, o nível 1 começa com uma do programa, tá? Mas se o aluno precisa repetir a aula, ele tem aula reposição, tá? Então, começa com 1, 2, a partir do 6º mês, tá? Do 6º mês em diante, já começa com 3 horas ao vivo por semana, fora todos os contatos no aplicativo, tá? Isso aulas do programa, fora a reposição, tá? O teacher, isso é uma coisa bem legal, tá? Que eu quero falar para vocês. Como é nossa obrigação falar inglês, nós não podemos nos dar o luxo de errar com vocês. A gente fez um pacto quando a gente criou a Top, eu e meu sócio, que é assim, ó, o aluno vai ser a nossa principal propaganda. Então, eu mostrei só 2 vídeos aqui. Se vocês procurarem nas redes sociais, vocês vão achar muito mais, e nas nossas páginas também, tá? Então, se um teacher nosso falar para vocês assim, ó, Joãozinho, tem que repetir uma aula para sair falando bem. Por favor, galera, digam amém, porque é pro bem de vocês, tá bom? Fechou? Mais perguntas? Fique à vontade, galera, pode perguntar. Ótima pergunta. Toda metodologia, ela segue o nível do aluno. Então, se vocês já têm um nível de inglês, tem um teste de nível para vocês poderem andar um pouquinho nos módulos, tá? Se a pessoa começa do básico, todo mundo no mesmo nível, tá legal? Fechou? Então, todo mundo no mesmo nível. Se tem já um nível de inglês, você faz um teste de nível e vai para frente. Isso tem, Ana, o material didático é um aplicativo próprio nosso. Não, é muito mais que PDF, tá? É um aplicativo, é o Topway Edu, tá legal?
Depois eu vou pedir para a galera mandar lá no grupo também para vocês, tá? Mas no link da página que a gente vai mandar, o link vai ter, tá? É um aplicativo próprio da Topway, tá bom? Deixa eu pegar meu outro telefone aqui. É um aplicativo próprio nosso que tem você vai escrever, tem um lab de pronúncia lá, você escreve, você pode baixar conteúdo para você, tudo, tá? Tem tudo lá dentro. Você escreve, grava, tem um workbook, que é um outro aplicativo com grammar, se você quer testar tudinho, tá? As inscrições estão abertas com essa condição que eu falei nesse link aí. Pode perguntar mais, galera, fique à vontade. Eu não gosto de futebol, então quarta-feira para mim não tem futebol. Outra coisa bem legal, a produção me lembrou aqui, tá? A gente fez especial para vocês, tá, galera? Essa página aí de inscrições Lively, lá no final tem uma FAQ. Todas as perguntas, tudo, como é que é o certificado, como é que são as aulas, tudinho para ajudar vocês lá, tá? Então, explorem isso, por favor. E vai ter... Não tem fidelidade, Ana, não tem fidelidade, tá? A gente não quer prender aluno por contrato. Eu odeio isso, eu odeio empresa que faz fidelidade. Vocês vão ficar com a gente porque gostam, porque estão aprendendo, tá? A única coisa que tem, a gente tem uma taxinha administrativa de 10% do saldo devedor, de parcelas que quero cancelar, tenho 2 parcelinhas ainda para investir, é 10% do valor daquela parcelinha, mas não tem fidelidade, tá? Vocês vão ficar com a Top porque estão aprendendo, porque estão amando e estão tendo resultado, tá legal? O teste de nível funciona assim, ó. Fez a inscrição, fez a matrícula, tá? O time de onboard vai entrar em contato com você. Se você acha assim, cara, meu nível já é um pouquinho mais intermediário, eles vão aplicar o teste de nível para vocês, tá? E sabe o que é mais legal também? Quando a galera tem nível avançado, ela pula de módulo e ela não precisa pagar todo o curso. Ela vai investir só os módulos que vai fazer, tá? Nós temos um lema aqui, quanto mais rápido você sair da Top falando inglês, melhor. Essa é a pegada, tá? Então, tem teste de nível? Preciso fazer? Faz a matrícula, faz a inscrição ali, vai fazer o investimento do 149, o onboard vai entrar em contato e vai marcar o teste de nível com vocês. Ótimo, obrigado, Mayara. As aulas você pode fazer a semana inteira, tá? A agenda fica aberta das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite, não fecha ao meio-dia, e no sábado das 9 até as 16 horas, tá? Dentro dessa grade enorme de horário, tu entra lá e vai escolhendo teus horários. Tá bom? Respondi? Ficou claro? Ó, esse desconto, esse benefício vai valer pelo tempo que ficar em aberto, tá? Vai ser algumas horas, não sei se são horas ou se são dias, tá? A hora que você faz a matrícula, você garante o desconto para o curso todo. Isso é bem importante, tá? Então, quem fizer a matrícula com esse link, garante o desconto pelo curso inteiro, tá? Fica só R$ 367 por mês, tá? Não tem reajuste quando troca de módulo, tá? Não tem pegadinha, tá bom? Isso é uma coisa que eu gosto de estar mega claro e transparente. Matriculou por esse link, sempre 367. Sempre 367. E tem um benefício legal para quem quer fazer todo o curso, quero ficar 18 meses, a gente deu um benefício bem legal para a vista, tá? Tem boleto, tem cartão de crédito, tem tudo, Ana. Tem boleto, cartão de crédito recorrente, tá? Que igual Netflix não consome o teu limite, tá? Quero todo mês fazer Pix, tá lá, tá bom? É isso aí, é isso aí. Deixa eu ver mais, tem mais perguntas. Então, fiquem ligados, galera. Deixa eu ver se tem alguma. Certo, última pergunta. É isso aí. As 3 palavras-chave vão ser liberadas, vão ser pedidas para vocês lá no grupo. Então, fiquem ligados no grupo do WhatsApp que vocês estão, tá? Isso. E aí lá vai rolar o sorteio, tá bom?
Galera, se não tiver mais perguntas, fique à vontade. Tem mais alguma pergunta? Se não tiver, eu vou me despedir de vocês. Muito feliz de ter participado desses 3 dias. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Aproveitem ao máximo, galera, o que vocês aprenderam aqui, tá? Vai ser uma alegria, vai ser um prazer poder ter vocês no Mundo Roxo, aprendendo inglês com a gente. Né, Teacher Lucas? Vai ser muito legal. Não percam, vai ser uma pena, tá, galera? Vai ser uma pena se vocês perderem a oportunidade de entrarem na condição que vai ser aberta agora, tá? A Top vai existir aqui para sempre, mas nessa condição, aproveitem, tá? Have a good night! Good night, guys. Bye-bye.